10h30. Vai lá treinar seu inglês. Então, ó, look me, que a palavra, Deus está aqui. Às vezes você está, Senhor, fala comigo. Quê? Look to me. Já estamos consertando. Não, deixa eu falar errado que ficou melhor. Às vezes você está lá, Senhor, fala comigo. Deus, me dá uma resposta, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso de uma providência. E o Senhor está falando incansavelmente e você está assim, ai, não estou ouvindo. Então, a minha pergunta agora para você refletir, você tem vivido alguns confrontos em certas áreas da sua vida no Evangelho? Não precisa responder, pensa. Sabe por quê, meus irmãos? O Evangelho, ele é confronto. Se você tem vivido no Evangelho uma vida em que te dá tapinha nas costas, você não está vivendo o Evangelho. Você está vivendo qualquer outra coisa, mas não é o Evangelho. Quando nós cantamos aqui, só tu tens as palavras de vida eterna, né? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Olha, o Senhor Jesus, ele estava falando com os discípulos o seguinte: aquele que não comer do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E ele estava fazendo esse discurso enquanto muitos que o ouviam ficaram espantados. E muitos discípulos ali deixaram de seguir a Cristo pelo confronto. E sabe o que o Senhor fez? Ele virou para os 12 e falou: e aí? E vocês? Não querem ir também? E os discípulos, né? Pedro, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o Senhor falou muito comigo. Às vezes a gente canta, para onde eu irei? E parece muito lindo, né? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas quando nós vivemos o confronto do Evangelho, nós não damos conta. Mas, meu irmão, eu tenho uma boa nova para você. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste da obra que Ele tem na sua vida. Então, não desiste de você mesmo. Por favor. Nós, como líderes, nós vemos tantos potenciais. A gente olha, a gente consegue ver tanta coisa que o Senhor tem para fazer na vida de cada um. E quando a gente se depara com alguns arregando, né, pelo confronto, a gente fala, não, eu já estava vendo tudo que o Senhor queria fazer. Então, meu irmão, se o Evangelho ele tem te confrontado, você tem vivido o Evangelho. Se o Evangelho está trazendo confronto para certas áreas da sua vida, este é o Evangelho. Se o Evangelho tem te obrigado a mudar, denunciado os seus pecados, denunciado a sua forma de viver, este é o Evangelho. Agora, se você espera que o Evangelho fala, vai lá, vai dar tudo certo, é isso mesmo, bora, você nasceu para vencer, e quando você vier para Cristo vai ser só bênção. Cuidado. Você pode estar fabricando um Deus, inventando um Deus para você adorar. Porque o Evangelho, ele é confronto. Certa vez, meus irmãos, eu estava evangelizando uma pessoa, vamos colocar assim, falando bem da minha igreja. E eu falei, não, porque lá na igreja é assim, é assado, e é muito bom, e você vai se sentir acolhido e tal. E eu, sim, sabe, lá no Brasil ainda, pintei assim, várias coisas. O Espírito Santo falou para mim assim, quem mandou você colocar açúcar na Novalgina?
Quem mandou você colocar açúcar no remédio que às vezes é amargo, mas traz cura? Então, meu irmão, se você está vivendo confronto, se você está vivendo confronto, você está no caminho certo. Se o Evangelho está denunciando os seus erros, os seus pecados, a sua forma suja de pensar, a sua forma suja de agir, você está vivendo o Evangelho. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Em 1 Pedro 1. 1 Pedro, está lá no finalzinho da sua Bíblia. 1 Pedro 1. Primeira Pedro 1. Primeira Pedro 1, nós vamos ler o versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Se não houvesse possibilidade de sermos santos, o Senhor jamais iria nos trazer uma ordem de ser santo. Você acha que se não houvesse capacidade de sermos santos, o Senhor iria falar, seja santo? E aqui a palavra vai dizer, como filhos obedientes, no 14, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. E hoje nós não vivemos mais na ignorância. E a Bíblia inteira, ela nos traz convite incessante à santidade. De modo que do Antigo ao Novo Testamento, nós temos ordens de sermos santos. E lá no finalzinho, no 16, sejam santos, porque eu sou santo. Deus nunca iria nos pedir algo que não fosse possível fazermos. Então, se o Senhor nos pede, seja santo, porque eu sou santo, é porque existe possibilidade de sermos santos. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui em Levítico 7, que fala, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus estatutos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. O Senhor é aquele que nos santifica. Ele é o que nos santifica. Engraçado que quando nós falamos sobre santidade, nós temos uma tendência a sempre achar que tem apenas a ver com a área sexual. É tendencioso, a gente fala santo, a gente sempre vai pensar em algo no âmbito sexual. Mas santidade é viver de maneira agradável a Deus. Fala para o seu irmão aí do lado, santidade é viver de maneira agradável a Deus. Vira para o outro, santidade é viver de maneira agradável a Deus. Então, santidade significa ter dedicação às coisas do Senhor. Santidade é viver amando a verdade, a justiça e o bem. Santidade é viver de forma agradável a Deus.
Então nós, quando lemos lá o versículo de 1 Pedro, que fala, no 15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos em toda a sua conduta, seja santo em todo o seu modo de viver. Nós vamos falar aqui 3 rápidos pontos sobre ser santo no modo de viver. Tá bem. Então, o que é ser santo? O que, afinal, é ser santo? Se há possibilidade de ser santo, se Deus me ordena de capa a capa da Bíblia ser santo, o que é ser santo? Ser santo, nós falamos, é viver da maneira que agrada a Deus. E o engraçado que o pastor Márcio, ele sempre dizia, para quem não sabe, nós viemos ali de Belo Horizonte e eu tenho 15 anos de Lagoinha. Então, desde minha adolescência, ele sempre dizia, o santo não é aquele que nunca pecou. O santo é aquele que se lava todos os dias. Então, o santo não é aquele... O santo se lava todos os dias. Então, quer dizer que o santo, ele já teve contato com o pecado? Já. Já. Senão, Deus não ia falar, seja santo como eu sou santo. Senão, podia excluir metade aqui, começando de mim. E em 1 Coríntios, verso 6, 11, vai dizer, alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, antes desse versículo, Paulo vai falar, né? Nem adúlteros, nem alcoólatras, nem isso, nem aquilo herdarão o reino dos céus. Mas alguns de vocês já foram assim. Contudo, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Então, o sangue de Jesus, ele nos possibilita viver uma vida de santidade. Amém? Você pode viver uma vida de santidade, porque o sangue de Jesus te habilita a isso. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Então nós podemos, tem esperança para nós podemos ser santos, nós podemos obedecer a palavra. Então, ser santo não significa ser perfeito. Você que é salvo, nós que somos salvos, ainda que nós pecamos, nós não vivemos uma vida deliberada de pecado. Aquele que é santo, ele procura viver de maneira agradável a Deus. Então, ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado. E o santo não é aquele que vive fora do mundo, é aquele que vive dentro do mundo sem se sujar com as coisas do mundo. Então nós jamais seremos tirados do mundo. Nós precisamos levar santidade para onde nós estamos vivendo. Nós precisamos levar santidade em todo lugar. Santidade? Viver de forma que agrada a Deus. Então eu preciso viver de forma que agrada a Deus em todos os lugares. O padrão da minha vida tem que ser santidade. Meu irmão, não se ofenda se alguém perto de você falar assim, não vamos falar isso não, porque a Cláudia está aqui. Ela não pode ouvir essas coisas porque ela é crente. Não se ofenda com isso, meu irmão. Não se ofenda, isso quer dizer que você está vivendo uma vida de santidade, uma vida de separação. Agora, muito me admira se eles se sentirem confortáveis demais para falar qualquer tipo de besteira perto e com você. Você não pode se ofender, pelo contrário, você tem que falar, yes, consegui. Teve tempos em que eu me ofendia, não, mas eu sou crente, mas, eu sei das coisas, né?
Mas não, agora eu falo isso mesmo. Não fala não. Porque aqui é santidade, aqui é separação. Meu irmão, deixa eu te falar, nós vivemos em um mundo corrompido. Então, ainda que nós pelejamos em viver uma vida de santidade, às vezes você, antes de você mudar o canal, você viu aquela cena, antes de você, sem você querer, você ouviu aquela piada, antes de você ver, você viu e não dá para desver. É por isso que nós constantemente temos que santificar a nossa vida. E o segundo ponto, primeiro você vai falar assim, com você mesmo, ser santo é agradar a Deus. Ser santo é agradar a Deus. Ser santo é agradar a Deus. Então é possível sermos santos? É possível viver em santidade? Sim, você é santo, porque uma vez que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, é possível viver uma vida que agrada a Deus. O segundo ponto é santidade em todo modo de viver. Primeiro, nós respondemos a questão: o que é ser santo? Ser santo é agradar a Deus. A santidade em todo modo de viver. Primeiro, ser santo ao falar. Efésios, capítulo 5, versículo 3, vai falar assim. Presta atenção, meus irmãos. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Santo no modo de falar. O que você tem falado? Quais as coisas têm saído da sua boca? Você tem vivido a santidade no falar? Porque a palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se você não pratica a santidade, não adianta, você pode bater culto quarta, sexta, domingo de manhã, domingo melhor idade, domingo à noite. Se você não pratica a santidade, você não vai ver o Senhor. Essas são aquelas pessoas que vão falar: mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu fiz, eu era ministro de louvor. O Senhor vai falar: não sei. O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? Ou só tem saído da sua boca também palavras pessimistas? Você é sempre o pessimista do rolê. Tudo para você já joga lá embaixo. O seu grau de pessimismo já começa assim, tum. Ser santo no modo de falar. Nós precisamos agradar a Deus no modo de falar. Ser santo no modo de pensar. Filipenses 4:8 vai dizer: finalmente, meus irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Engraçado que a gente espera viver a paz, nós esperamos viver em plena paz, sem viver a santidade no pensar. Não se esqueça que o campo de batalha das nossas vidas é a sua mente. O que você tem pensado? O que você tem permitido pensar?
Martim Lutero dizia: eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Como assim? Muitas vezes Satanás vai lançar pensamentos na sua mente que não condizem com aquilo que você vive, não condiz com aquilo que você quer viver, mas cabe a você se você vai alimentar esses pensamentos ou não. Porque não se engane, nós não conhecemos os pensamentos, mas eles sim. Deus nos chama para ser santos em tudo que pensarmos. Meu irmão, quando você estiver acelerado com o pensamento assim, mas eu não consigo conter, os pensamentos são rápidos demais, são mais do que eu posso... Começa a ler a palavra em voz alta. Você sabe por quê? Porque você não pode falar uma coisa e pensar outra. Começa a falar, escolhe um texto e começa a ler em voz alta. E o pensamento, seja santo na forma de pensar, porque tem um que conhece tudo aquilo que pensamos. Ser santo ao agir. É engraçado que, normalmente, quando eu venho trazer a mensagem, eu não gosto de citar vários textos. Mas o próprio Espírito Santo me levou a vários textos para que eu citasse, para que nós pudéssemos compreender que a santidade, ela está de capa a capa da palavra. E a santidade é a premissa da eternidade. Ser santo ao agir. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que sejam santificados. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que não conhecem a Deus. Quem vive de maneira desenfreada, quem não consegue controlar o próprio corpo, são os pagãos, não são aqueles que conhecem a Deus. Não é você, meu irmão. E continuando no 6 fala: a esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é vingador quando se trata de todas essas práticas. E o 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o Espírito Santo. O Senhor nos chamou para a santidade. Nós precisamos ser santos no modo de agir. Ser santo é agradar a Deus. Então nós precisamos agradar a Deus no nosso modo de agir. Nós temos agradado a Deus no nosso modo de agir. Lá no seu trabalho, onde talvez não tenha nenhum cristão, ninguém da igreja. Você tem agradado a Deus na sua escola, na sua faculdade? Você tem agradado a Deus em todos os lugares que você passa? Você tem vivido, você tem agido de forma santa? Porque o Senhor te chamou para a santidade. E aquele que não consegue se controlar, ele é como os pagãos, não como o povo que foi chamado do Senhor. E ser santo quando ninguém te vê. Romanos 12:1 vai falar: portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, Paulo fala, pelo amor de Deus eu peço, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Eu tenho uma ministração que eu fiz inteira só desse versículo. Você tem sido santo quando ninguém te vê? Porque praticar a santidade aqui na igreja, ou às vezes alguém está te vendo, é, entre aspas, muito fácil. Mas você tem praticado a santidade quando ninguém te vê? Ah, não tem ninguém vendo não, tá de boa. Não, tá tudo bem, ninguém vai ver. Não, ninguém vai saber. Não faz mal. Não dá nada não. É o tal do dá nada não. Não dá nada. O Senhor nos chama a ser santos quando ninguém está vendo, porque isso é caráter. Isso é caráter, é você ser santo quando ninguém te vê, é você agradar a Deus quando ninguém está te vendo. E o último ponto, santidade, o caminho para a eternidade. Meu irmão, nós temos vivido como se não houvesse eternidade. Nós temos vivido como se nós fôssemos chegar lá no céu e Deus não fosse cobrar nada de nós. Cadê seus talentos? O que você fez? Você fez o que com o dom que eu te dei? Ah, é? Ah, estava ocupado. Ah, não deu? Ah, foi a irmã da igreja. Entendi. Ah, tá. O culto. Meu irmão, viva, lembrando que o nosso bom pastor, nós vamos chegar lá e ele vai falar, e aí, cadê? Multiplicou? Como é que foi? E você, pois é. Lembre-se do bom pastor. E a santidade, ela é um caminho para a eternidade. A palavra lá em Hebreus 12, 14 vai dizer: busquem a paz com todos e a santificação. Olha como é que fica no mesmo patamar. Busque a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então, meu irmão, se você não tem vivido uma vida santa, nós precisamos rever. Se nós queremos morar na eternidade, se nós queremos ver o Senhor, se nós cantamos aqui, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, nós precisamos viver uma vida santa. Em Salmo 119, 9, vai dizer: como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a palavra. A boa nova é que há possibilidade de ser santo. Em João 17, 17, santificam-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então há santificação na verdade da palavra de Deus. Viver em santidade é uma escolha nossa, mas a capacitação para andar em santidade vem do Espírito Santo de Deus. Essa é a boa nova. Não é na força do seu próprio braço que você vai conseguir ser santo. Não é naquilo que você faz. Essa é a boa nova, porque se dependesse de nós. Se dependesse de nós ser santo no agir, no pensar, no falar, quando ninguém está vendo, ai de nós. Acho que não ia ter escape. Mas pelo Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos capacita, que nos transforma e produz em nós o seu fruto. É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar a viver uma vida santa. Então não é o que você faz, não é quantas vezes você vem na igreja na semana, é o Espírito Santo de Deus quando você permite que Ele conduza a sua vida. Quem valoriza a presença do Espírito Santo, experimenta do poder da presença.
Quem valoriza a presença do Espírito Santo que mora dentro de você, que mora dentro de nós, experimenta do poder dessa presença. Portanto, para viver em santidade, é necessário uma relação íntima com o Espírito Santo, para que Ele em nós opere de modo que possamos viver santos em todo nosso modo de viver. É necessário relação íntima. E nós só criamos relações íntimas com alguém. Nós só estreitamos relacionamentos se relacionando. Então, para que você possa viver uma relação íntima com o Espírito Santo, é oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Essa é a forma com que você pode viver de forma íntima com o Espírito Santo. Então, meu irmão, não é possível, na força do nosso próprio braço, sermos santos em nada. Só é possível viver em santidade pelo poder do Espírito Santo que opera nas nossas vidas. Eu te convido a ficar de pé agora. Talvez você chegou aqui e você ouviu sobre santidade. Feche os seus olhos agora. Talvez você ouviu que o Senhor disse: sejam santos porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que te santifica. Sem santidade você não me verá. Sem santidade você não viverá na eternidade. E você entendeu que ser santo é ser separado. Que ser santo não é nunca ter pecado. Ser santo não é nunca ter feito nem cometido nenhum pecado. E você entendeu que ser santo é agradar a Deus. E você até pensou que talvez seria possível então, mas ser santo no modo de falar, ser santo no modo de pensar, ser santo no modo de agir, ser santo quando ninguém te vê, não, é muito para mim. Mas pela obra do Espírito Santo, eu posso viver em santidade. Eu quero viver a eternidade com Deus. E você entendeu que não é simplesmente você vir bater cartão na igreja que te faz ser santo, mas é você desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo, para que Ele tenha lugar para operar na sua vida. Mas talvez, se você nunca aceitou esse Jesus Cristo, o Espírito Santo ainda não mora dentro de você. Como criar uma relação íntima com quem eu não conheço? Como criar um íntimo relacionamento com alguém que eu não sei quem é? Mas eu tenho mais uma boa notícia para você essa noite. Quando você confessa Jesus Cristo ser o seu Senhor, ser o seu Salvador, o Espírito Santo imediatamente vem morar dentro de você. E a partir daí, Ele é quem te capacita a viver em santidade para viver na eternidade com Deus. Talvez você nunca disse: Jesus, eu reconheço o teu sacrifício, eu quero morar contigo, eu quero viver esta eternidade. Se o seu coração está batendo forte demais e você não pode conter, se a sua boca começou a secar, o Senhor está falando com você. E a palavra de Deus fala: se me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Por isso, nessa noite, com todos de olhos fechados, a minha pergunta é: você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo
para que o próprio Deus venha morar dentro de você? Se a sua resposta é sim, levante a sua mão. Talvez você está afastado do Senhor. Talvez você está longe dos caminhos de Deus. E você entendeu, Deus, eu preciso viver uma vida santa para viver a eternidade. Eu te convido a levantar a sua mão agora e dizer sim para o Senhor Jesus. Sim, Jesus, eu quero viver uma vida de eternidade contigo. Sim, Jesus, eu quero viver uma vida de eternidade com o Senhor. Ah, Jesus. Eu te convido a fechar os seus olhos e orar agora comigo. Senhor, eu entendi o que é a santidade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus invada cada mente agora, invada cada coração, para que os meus irmãos sejam habilitados a viver uma vida de santidade. Talvez você não tenha vivido uma vida de santidade. Talvez você percebeu agora que a sua vida não está te levando à eternidade. Mas comece a orar agora ao Senhor. Senhor, eu clamo ao Senhor para que a santidade seja verdadeira na minha vida. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver o verdadeiro evangelho. E eu sei que existe confronto. E eu sei que vai de frente com o meu ego. Mas para que o bom vinho seja produzido, é necessário que as uvas sejam esmagadas. Ah, meu irmão, talvez você está se sentindo tão esmagado agora e tenha pensado, eu não vou dar conta. O bom vinho, ele só pode ser produzido quando a uva é esmagada. Se o Senhor tem te esmagado, Ele tem te levado a um nível um pouco mais alto do que você estava vivendo com Ele. Comece a orar agora. Senhor, me ensina a ser santo. Espírito Santo de Deus, eu quero viver a santidade do Senhor. Espírito Santo, ensina-me a ser íntimo teu. Senhor, eu me rendo. Espírito Santo, eu me rendo. Me ensine a ser santo. Me ensine a ter uma vida de intimidade contigo. Eu me rendo. Eu me rendo. Não é a força do meu próprio braço. Não é aquilo que eu posso fazer. Não é aquilo que eu muito faço. Eu me rendo, Jesus. Eu me rendo para viver uma vida de santidade. Eu me rendo para viver uma vida
que agrada ao Senhor. Eu me rendo para viver a eternidade contigo. Eu me rendo, eu me rendo. Ah, Jesus, obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Ah, Jesus, um dia nós estávamos separados de Deus, nós estávamos na lama do pecado e o Senhor nos escolheu, o Senhor foi lá e nos tirou, Pai. Nós achávamos que estávamos livres demais, mas era uma liberdade que nos prendia à morte, é uma liberdade que nos prendia a mais pecado e mais pecado. Obrigada, Jesus, pela tua obra. Obrigada porque através do seu sangue nós podemos ser santos. Pai, implanta em nome de Jesus na vida de cada um a consciência da santidade. Que o temor do Senhor, Pai, possa fazer parte de cada um. O temor que é a consciência da presença que habita dentro de nós. Quem tem consciência da presença, quem tem temor pela presença, vive a graça da presença, vive a transformação da presença. Por isso, Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai, por tudo, pela tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes e apta para dividir juntas e medulas e discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para esse Deus que te santifica, que te liberta, em nome de Jesus. Meu irmão, vai viver os dias mais santos da sua vida, vai exalar e expressar santidade em nome de Jesus. Amém? Tem o culto deep, então quem quer aprimorar no inglês, fica aí para participar desse culto com a gente, amém? Deus abençoe!